Eu estou pregando uma série de mensagens cujo tema é Reaprendendo a Viver. Quando você pregou a primeira, pastor? Sexta-feira. Segunda mensagem, 1 Reis, capítulo 17. Eu e você vamos reaprender a viver no nome de Jesus. Diz assim a palavra da verdade. Então, Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja a face estou, vai cair muita chuva nesse lugar. Foi isso que ele disse ou não? Olha o que ele falou, gente. Nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Vendo-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui e vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela mão pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor Deus, o teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha, recebe esta palavra sobre a tua vida hoje à noite, em nome de Jesus. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Então comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fez eu, o homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhes disse: dá-me o teu filho. Tomou nos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: o Senhor, meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faça a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino entrou, tornou a entrar nele e reviveu.
viveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Feche os seus olhos. Já decide aí algo extraordinário para a tua vida ao ler essa palavra no nome de Jesus. Nós silenciamos o nosso coração, Senhor, porque precisamos reaprender a viver. Já passamos por vários ciclos na nossa vida e eu acredito que o Senhor está preparando para nós um próximo ano extraordinário, com coisas que jamais vivemos. Então Deus dá-nos a chance de irmos para a escola de novo, tirarmos a preguiça da nossa alma e recolocarmos a nossa vida no prumo da tua palavra, no nome de Jesus. Pai, nós depositamos diante de ti a nossa alma, nosso interior, e queremos dela extrair a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Por ter convicção de que Deus está rompendo com a minha e com a sua vida, por ter convicção que Deus preparou o ano de 2014 como um hiato na história, um momento único na história, um momento de divisor de águas na nossa história, e por acreditar que 2015 vem com força e com muita paixão por Jesus e pelas coisas que Jesus é apaixonado, por acreditar que a sua vida jamais ficará estática, paralisada, diante de tudo aquilo que o Senhor está fazendo, é que eu, inspirado pelo Senhor Jesus, estou trazendo para você essa palavra. Deus está te chamando a reaprender a viver. Há um ciclo que está sendo encerrado na sua vida em 2014. Ele recheou esse ano. Ele mexeu contigo esse ano, e se não mexeu ainda dá tempo, faltam alguns finais de semana, faltam alguns dias para que você tenha a sua vida sacudida. Mas o meu sonho, no meu coração arde, de que ninguém no meio de nós fique sem ser sacudido, sem ser mexido e preparado. Porque Deus vem com uma grande obra para realizar em Votuporanga, no estado de São Paulo, no Brasil e nos confins da terra. O ano de 2015 ficará marcado como um ano histórico de explosão, talvez a maior explosão que aconteceu no mundo evangélico, aonde missionários e missionárias vão sair para as ruas, para os guetos e vão testemunhar: Jesus Cristo de Nazaré veio para salvar e para tirar o homem da vida perdida. Por acreditar nisso, é que eu estou investindo o meu tempo contigo. E olhando para você como um profeta e declarando, como no começo, vai amanhecer. Como tudo começou durante este ano, a nossa primeira campanha tinha como tema, vai amanhecer. Assim também eu quero encerrar o ano declarando isso. Eu e você estamos nos preparando. Você podia dizer isso? Eu estou me preparando para o próximo ano e para as grandes coisas que Deus tem para mim. Então, reaprender a viver não é muito fácil. São 60 anos. A igreja tem 66 anos. Reaprender a viver não é muito fácil. Você tem quantos anos? A Kelly, por mais nova que possa parecer, já tem mais de 20. O Vitão, por mais novo que parecer, já tem mais de 10. E a história da nossa vida, ela já passa por alguns ambientes que são reais e já são estáticos, que não mudam. Que não tem porquê de mudar. Vai ser assim e acabou. Quem chega perto do seu José já sabe, é cheiroso. E não vai mudar. Vai continuar cheiroso. A gente achou que o Rai ia ficar o resto da vida com aquele Fusca. Quem achou? E mudou.
Então existem vários ambientes na minha vida e na sua vida que formam a nossa identidade, que formam o nosso cotidiano, e exatamente formam o nosso cotidiano porque se repetem. Formam a nossa vida exatamente porque estão ali o tempo todo, mas que Deus está disponível para romper com isso. Agora, posso te fazer uma pergunta? Por causa desse desejo de Deus, de te ver como homem e uma mulher de Deus, e sacudir a tua história, você já viu Deus te levar a tempos difíceis? Você já foi levado a tempos de escassez terrível? Você já foi levado a momentos de portas fechadas? Você já foi levado aos nãos? Você já foi levado aos momentos em que você percebe que nada dá, nada pode, nada consegue? Quantos já foram levados a tempos difíceis? Sabem do que eu estou falando? Períodos difíceis da nossa vida, que Deus nos conduz a eles. Não são tempos em que a nossa cabeça dura gera. Não são tempos que alguém de maneira malfeitora gera. São tempos em que Deus leva o seu povo a viver tempos difíceis. O profeta Elias é um homem de Deus. E foi levado a um tempo difícil. Elias estava ali para ser um profeta, boca do Senhor. E a mesma boca que no final do texto que lemos disse: olha, a botija e o azeite que está na tua casa não vai faltar. Uma bênção. A mesma boca disse: esta terra vai ficar sem chuva. E a vida desse profeta passou a não ser uma vida muito fácil nesse período da sua vida. Ele começa a enfrentar alguns percalços que eu e você talvez não aguentaríamos. Por causa disso, ele saiu fugido, e Deus deu uma ordem aos corvos, aos urubus: vai lá e dá comida para o meu servo. Quantos iam se admirar, iam glorificar a Deus, porque iam receber comida de corvo? Quantos iriam reconhecer que era um tempo de honra, de privilégio, receber comida de um corvo, Vanessa? Mas esse homem, levado a tempo difícil, está construindo na sua vida uma redimensão da sua história. Ele está num período de aprendizado, ele está num período de crescimento, ele está num período de autoridade no seu ministério, e ele precisava enfrentar este tempo difícil, e por causa disso ter na sua vida o aprendizado de como viver a grandeza de Deus. Eu e você, como somos levados aos tempos difíceis, nós somos levados a aprender a conviver com a grandeza de Deus. Eu e você, somos numa fé aguçada, somos testados todos os dias, porque Deus não quer a nossa fé perdida no meio dos percalços da vida. Deus quer a tua fé inabalável. Eu disse hoje de manhã e repito: Deus está levantando uma igreja que não negocia mais a sua fé. Uma igreja que reconheceu a sua condição. Quem somos? O que Deus fez por nós é o suficiente para eu ficar com Ele para o resto da minha vida. Quem somos e o que Deus fez por nós, fez passado, morreu na cruz por nós, é o suficiente para ficarmos firmes com Ele. Mas nem sempre é assim, não é? Muitos dos nossos tempos difíceis têm roubado a nossa alegria, têm roubado a nossa paz, têm roubado a nossa tranquilidade, tirado o nosso sono e têm feito a nossa vida um circo de tristeza, onde pessoas entram, sentam e aplaudem o nosso circo de infelicidade. Mas eu quero dizer para você que na escola de Deus,
os tempos difíceis vão fazer eu e você crescermos no conhecimento da grandeza de Deus. Então, a grandeza de Deus é manifesta na vida de Elias, mudando o DNA da circunstância. Para nós, olhar para o corvo servindo Elias, com carne e pão, e ele tendo que beber água do riacho, é um desperdício. E muitos de nós passando por essa situação, ou até mesmo Elias, poderia dizer esta frase: Deus me abandonou. Tenho certeza que eu e você já tivemos pelo menos a tentação de dizer: Deus se esqueceu de mim, Deus não se lembra mais da minha dor, Deus não conhece mais o meu sofrimento. Esse é o DNA dos tempos difíceis. É normal você reconhecer que está sozinho no meio do caos. É normal você reconhecer que a vida deu errado no meio do caos. Mas a grandeza de Deus está manifesta no meio de Elias, e assim está sobre a tua vida, e assim é com Elias. Olha como que ele enxerga. Elias olha para o corvo servindo ele, e ele diz assim: Deus, o eu sou, está comigo. Ele não me desamparou. Ele percebeu que foi uma ordem que Deus deu para o corvo. Não era um acaso, não era uma situação de pobreza, de miséria, de mesquinharia de Deus. Era um Deus no meio do caos, mudando a lógica das coisas. Você está passando por um tempo difícil, e você tem pensado em desistir por causa desse tempo difícil, e Deus está dizendo para você: não é assim que eu quero que você pense. Eu quero que você pense, no meio da obra difícil, eu quero que você me enxergue e você diga: o eu sou está comigo nessa batalha. Olha o tanto de coisa que ele está me fazendo. Olha, ele até mandou um corvo me trazer comida. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe, nos tempos difíceis da nossa vida nós nos perdemos. Nos tempos difíceis da nossa vida eu e você abandonamos Deus. Mas eu quero que você reaprenda a viver. E quero que você descubra que no tempo difícil da tua vida, Deus está lá presente, manifestando a sua grandeza. Ele não se rende a nada, ele não é pego de surpresa. E por causa disso, ele tem feito grandes sinais sobre a tua vida. Ainda que esses grandes sinais possam parecer como um corvo te servindo. Ainda que tenha pingado na tua história, ainda que você tenha recebido um dinheirinho da nota paulista, e você olha e diz: está vendo, Senhor, pingou aqui R$30 da nota paulista. Eu quero que ao invés de você olhar para um pequeno R$30, você descubra um Deus que moveu, tirou, mudou o andamento das coisas para poder te servir. Responda para mim se é normal um corvo abrir mão de uma carne para poder dar para um ser humano. Responde se é normal. É normal? Não? Qual é o normal? O corvo comer. Deus mudou a identidade do corvo. Deus mudou o DNA do corvo para poder abastecer a vida deste profeta. Então Deus está mudando as circunstâncias e a lógica das circunstâncias para poder te favorecer. Presta atenção no teu Deus. Você está achando que você está perdendo, você está ganhando. Você está achando que você está sendo roubado e você está sendo vitorioso. Você está achando que você vai morrer e você vai viver. Você está achando que as coisas estão mal para você e o teu Deus está olhando para ti dizendo: você é um triunfante. Você é alguém que eu escolhi para vencer. Não sei quantos já me ouviram dizer: Deus não te escolheu para perecer, mas sim para prevalecer. E essa é a história que deve movimentar a minha e a sua vida. Deus fazendo Elias alvo do seu milagre. Deus fazendo a minha vida e a sua vida alvo da capacidade dele. Em nome de Jesus, pare de questionar o teu Deus. Ele hoje diz: aquieta a tua alma. O teu caos sou eu fazendo você me enxergar de uma maneira que você nunca viu. Reaprenda a viver. Porque Deus não quer só que você viva a grandeza de Deus. Deus quer que você viva na
grandeza de Deus. Há um outro nível, então, que Elias passa a viver. Olha para você ver a situação. Elias tem um tempo que ele come do corvo e bebe do riacho. De repente, esse riacho seca. E aquilo que era pingadinho, aquilo que era pouquinho, acabou. E agora Deus fala para ele, olha, faz o seguinte, vai na casa de uma viúva. E lá, eu já avisei ela, você vai ter provisão. Elias já se tocou na hora. Meu amado, viúva não tem dinheiro. Viúva não tem jeito. Viúva está esquecida. Mas Deus, que fez Elias aprender com o corvo, fez ele se posicionar. Porque Deus não queria mais que ele fosse servido. Deus queria agora que ele pudesse servir. Deus não te quer só recebendo a grandeza. Deus quer que você se movimente na grandeza e leve pessoas a conhecer o que Ele pode fazer. Então ele bate na casa da viúva. E a hora que ele bate ali, a viúva não sabe, mas a grandeza de Deus vai se manifestar na vida dela. O corvo foi instrumento de Deus para a vida de Elias. Agora Elias é instrumento de Deus para a vida da viúva. E alguns princípios ficam claros para mim. Eu vou falar sobre eles e vou encerrar. Na caminhada entre a mulher, a viúva de Sarepta e o profeta Elias, 3 princípios são claros. Primeiro deles, o princípio da semeadura. O profeta chega com autoridade e diz assim, eu quero comer, e eu quero que você faça primeiro para mim. Aquela mulher está aprendendo, segura ele, Fátima. Aquela mulher está aprendendo que ela precisa semear, que a vida dela pode se entregar no meio do teu caos. Presta atenção em mim, pelo amor de Deus. Aquela criança pode chorar, fica à vontade na igreja, gente. O que não pode é tirar a tua atenção de uma palavra poderosa dessa. Pelo amor de Deus. Não é ela que tem que ser repreendida, somos nós. Que olhamos para a criança assim. A viúva tinha o seu umbigo como seu alvo. A viúva só conseguia olhar para a sua dificuldade. A viúva só conseguia ver o seu caos. E eu tenho certeza que se eu e você estivermos passando por uma grande luta, nós vamos enxergar só a nossa luta. Só a nossa dificuldade. Mas no meio da nossa luta, meu amado, existe ainda a capacidade de nós entregarmos algo a Deus e às pessoas. Eu posso sim aprender a abençoar as minhas autoridades. Eu posso sim aprender a abençoar os profetas que andam comigo. Eu posso sim aprender a abençoar a instituição que gasta, paga o preço para me abençoar. A gente ama estar aqui no templo, mas a gente não ama muito semear no templo. A gente gosta muito de receber, mas a gente não gosta muito de dar. E quando a gente dá, a gente sai atropelando tudo e bagaçando com tudo. Quando a gente dá, meu amado, a gente sai estragando tudo que a gente recebeu. A gente tem dificuldade com isso. Você e eu precisamos reaprender a viver. Porque crente que é crente, aquele que vive segundo o Evangelho do Senhor, é aquele que sabe dividir. É aquele que sabe compartilhar. Ele não retém nada. Porque ele sabe que ele não é o umbigo do mundo. Que ele não é aquele que reserva todo o cuidado de Deus. É ele, mas é com ele. É através dele. É no meio dele. Existem várias pessoas no meio do seu caos que vão ser atingidas pelo poder que há em Deus na sua vida. Quem vive na grandeza de Deus, não só quem vive não é só quem recebe, quem vive quem escolheu pôr como base da sua história a grandeza de Deus, essa pessoa, ela tem condições de ser um semeador. Deus está te mandando semear. Semeia o sorriso, semeia um abraço, semeia uma palavra de ordem, semeia um carinho, semeia um dinheiro. Senhor, eu só tenho R$2, dá R$1. Semeia, meu amado.
Semeia, porque esse é um princípio bíblico que Deus vai te honrar quando você aprender a dividir. Eu muitas vezes esperei ter meu tempo para poder dividir. Eu dizia para Deus: Senhor, quando o Senhor me dá muito dinheiro, eu vou dividir. E aí, de repente, Deus colocou na minha frente o texto que dizia: ser fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. E eu disse: tá bom. A nossa escassez pode parecer pequena para nós, mas na mão de Deus se torna um milagre ambulante. Na grandeza de Deus, você faz e acontece. Na grandeza de Deus, você é um instrumento. Segundo princípio, esta mulher está vivendo um tempo onde tudo está estático. Tudo está como deveria estar. Ela é viúva, ela tem um filho, a perspectiva dela é morrer. Não tem jeito. A perspectiva dela é morrer. Estático. Mas o profeta chega e diz: a tua botija e o teu azeite não vai faltar. Sabe o que é o princípio? A profecia. Essa mulher está aprendendo que existe um poder na palavra. Existe um poder quando eu e você olhamos para o caos e dizemos: em nome de Jesus, eu declaro, não vai acabar, vai multiplicar. Mas muitas vezes eu e você estamos rendidos ao caos. E a gente paralisa. E a gente diz assim: Senhor, estou rendido. E Deus nessa noite te diz: não fique rendido a nada, porque você é meu filho e eu te tenho nas minhas mãos e eu não sou rendido a nada. Por isso Deus te diz: profetiza sobre todo caos, sobre todo medo. Por isso você vai sempre me ver declarando: vai amanhecer, as coisas vão mudar, a vida da Tatinha vai melhorar, a história do Vitor ele vai acordar cedo para vir na escola dominical. Tchê, 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 tchê. Ele e a companhia. Nós olhamos para a história, a minha e a sua. Tem várias coisas, Wagner, que está precisando de uma palavra tua dizendo: eu não aceito isso, Senhor. Eu não vou viver esse caos. Eu declaro minha casa e eu vamos servir ao Senhor. Meu amado, eu e você talvez estamos paralisados, olhando Satanás destruir o nosso dia. Olhando Satanás: ô senhor James, escuta esse sermão encomendado para tu. A gente fica olhando e vendo a nossa avalanche dominar a nossa história, vem com tudo. E a gente fica assim, igual a gente fez com o Nenê. Está na hora de você assumir uma posição na sua vida. Elias aprende com o corvo que ele pode se posicionar na vida daquela mulher. E o que acontece, meu amado? O que acontece com a vida do profeta? Você vai olhar no texto e você vai ver que Deus fez exatamente como o profeta declarou. Então não é desgraça de vida. Senhor, essa abundante vida que tem para mim, eu tenho certeza que esta dificuldade está me ensinando. Essa dificuldade está me fazendo crescer. Eu vou profetizar porque eu vivo na grandeza. Eu não fico só esperando alguém orar por mim. Eu não fico só esperando alguém me enxergar. Eu não fico só esperando alguém me ver. Eu estou declarando, porque Deus me deu essa autoridade. Quantos creem podem glorificar o nome de Jesus por isso? Você não pode ficar rendido a nada. Então, meu amado, chega de só receber. E também chega de se acovardar. O último princípio, e aí eu vou encerrar. Você e eu precisamos aprender o princípio da ressurreição. Aquele menino morre. E com ele morre a razão de viver da mãe. Quem já teve a experiência de conviver com uma mãe que perdeu seu filho? Hein? Cadê a dona Ofélia? A dona Ofélia, todas as vezes que nós vamos lá na casa dela, ela lembra do filho dela. E eu acredito que não é diferente na vida de uma mãe que perde o seu filho. A dor que se sente, não é, dona Ofélia?
perde o sentido da vida. Assim eu acredito que existem muitas coisas que deveriam estar de pé, que deveriam estar nutrindo a tua esperança, mas já se foi. Já perdeu, você está há anos profetizando, você está há anos declarando, mas a coisa não acontece. Você está vendo a história morta, não tem mais jeito. Você já olhou para o defunto? E eu já fiz isso, toda vez que eu olho para o caixão, eu fico me perguntando, ele não vai respirar. Como que ele consegue? De repente eu me vejo prendendo a respiração para ver se eu consigo ficar igual. Aquelas bobeiras. Mas quantas e quantas vezes você já viu um sentimento que morreu e não respira mais? Já viu uma força, um brilho, uma motivação, um desejo de viver que antes você tinha e agora você não tem mais? Eu quero convidar você, aquele que vive na grandeza de Deus, consegue ver a ressurreição. Você consegue levar as coisas para o alto. Diz o texto que o profeta levou o menino para o alto. Você consegue tirar as coisas do mundo terreno. Você consegue tirar as coisas da visão natural. Você pode estar com a sua vida profissional, a sua vida financeira, amorosa, o que você quiser chamar. Você pode estar com tudo isso morto. Leva isso para cima. Leva isso para o lugar secreto. Leva isso para a tua intimidade. Leva isso para o teu caos. Leva lá. E de lá você declara: volta vida a esta alma. E hoje à noite eu estou para declarar isso aqui. Você vai voltar a viver, meu amado. Você vai voltar a viver. A história da sua vida não é para ficar prostrada. A história da sua vida não é para ficar sem respirar. Tem coisas que são necessárias para a tua vida e que já se foram. E o teu Deus me mandou aqui para dizer: volta à vida, recupera a tua força, recupera a dimensão da tua vida, em nome de Jesus. Então eu e você precisamos resolver dar as nossas coisas, todas elas para Deus. Por ora viveremos a grandeza, mas daqui a pouquinho viveremos na grandeza de Deus. E eu tenho certeza que vai se manifestar sobre a tua vida um poder extraordinário. Você precisa aprender a receber. Tenho aqui um Deus disposto a te dar. Mas também você precisa aprender a dar. Tem um Deus que está te chamando para dar. Tem um Deus que está dizendo para você: eu te faço o suficiente para entregar a minha palavra para o fulano. Eu te faço o suficiente para dar esse recurso para o fulano. Eu te levanto para ser uma coluna no meio do meu povo. Se você quiser, viverá e viver na grandeza de Deus. Chegou a tua vez. Chegou a tua hora. Mas você precisa tomar uma decisão, que é de abandonar a vida humana com os seus causos, com os seus fins e afins. E você precisa viver na vida humana a vida do pão do céu, que separou para nós a vida extraordinária. Eu preciso dela para viver. Eu preciso dar para alguém hoje à noite. Não sei quem é, mas eu preciso dividir a vida que Ele me deu para alguém. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos. Pede para Deus que você precisa da grandeza dele para viver.